Olá, você que nos acompanha pela CBPC TV, estamos aqui para mais uma Conversa Batista e nós vamos saber tudo sobre o desafio de ensinar, de trabalhar o caráter cristão em crianças, princípios cristãos e educação, família e escola. Você não pode perder essa entrevista daqui a pouco. A gente volta já. Pois é, estamos de volta em mais uma Conversa Batista e nesse dia muito especial estamos aqui com a professora Adriana, diretora do Colégio Batista de Brasília, professora Adriana Dutra. E seja bem-vinda, professora, um privilégio para nós, muito obrigado. Estamos nesse tempo no nosso programa mostrando todas as expressões batistas do povo do Planalto Central. E temos uma questão muito especial, temos um colégio batista na nossa cidade. E nós trouxemos isso uma vez que está tão em pauta a questão das crianças, a questão da educação, dos princípios cristãos. Eu queria agradecer a sua presença e dar as boas-vindas. Nos fale um pouco, a priori, da pessoa, professora Adriana. Muito obrigada, pastor Robério. Muito obrigada a todos os membros e das pessoas envolvidas na nossa Convenção Batista. É um prazer estarmos aqui para conversarmos um pouco sobre educação. Como o senhor já falou, eu me chamo Adriana, eu sou casada com o Eusébio, tenho 3 filhas, uma filha de 25 anos, uma de 22 e outra de 11 anos. Todas elas criadas num ambiente tanto ambiente cristão, de igreja, quanto de escola. As 3 estudaram no Colégio Batista, 2 já estão fora, hoje, graças a Deus, com bons frutos colhidos, e nós louvamos a Deus por isso. Enquanto Colégio Batista, nós estamos muito felizes em poder discutir um pouco a respeito da importância de uma educação cristã, considerando que hoje nós vivemos em uma sociedade em que o relativismo está cada vez mais latente. E quando nós pensamos em educação, nós estamos sempre lembrando que o ser humano está envolto em uma sociedade em que imperam diferentes conceitos, diferentes ideologias batem às nossas portas dia a dia. E além disso, nós estamos também vivenciando diferentes paradigmas que têm trazido aos nossos estudantes, às crianças, aos adolescentes e aos jovens, questões que chegam em algum momento a lhes trazer reflexão sobre o certo ou errado, o que podem e o que não podem fazer. E quando nós pensamos em educação, nós buscamos o âmago do sentido dessa palavra, que diz respeito à formação, diz respeito a uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, uma sociedade que carece de pessoas que fazem diferença no mundo em que elas vivem. Então, a educação cristã, ela busca principalmente a formação desses indivíduos de forma que eles consigam conviver com os seus pares e que eles façam diferença e que tenham ações e ações justas, corretas. E à medida que convivem, eles podem trazer modos diferentes, mas modos que impactam o lugar onde eles estão. Então, sem dúvida, essa é a grande questão que envolve a educação cristã. Eu creio que é um desafio. Doutora, o Colégio Batista, podia nos falar um pouco da história desse patrimônio hoje do povo batista, vamos dizer assim, denominacional? É muito especial ter um colégio confessional, um colégio denominacional, um colégio batista que tem um nome histórico. Como começou a história do colégio? Você tem razão quando fala sobre a questão histórica do Colégio Batista, que surgiu quase junto com a criação de Brasília. O Colégio Batista surgiu como resultado de um sonho de membros da Igreja Memorial Batista que tinham por visão ter nesta cidade um centro de formação educacional e de formação cristã, em que pudessem ser acolhidas pessoas a fim de serem trabalhadas, a fim de serem treinadas numa visão cristã e a partir daí tomar decisões corretas acerca daquilo que vivenciam. Então, num primeiro momento, a SOCEB, que é a Associação Cultural Evangélica de Brasília, formou um grupo de mulheres e atendeu esse grupo de mulheres com o objetivo de ensiná-las e de envolvê-las em um ambiente de liderança e de formação cristã.
Depois disso, houve a criação de um colégio chamado Colégio Tiradentes, depois foi chamado CEMEV, depois foi uma creche muito conhecida em Brasília, chamada Casulo. Muitos filhos, provavelmente de muitos que estão nos ouvindo nesse dia, já conhecem a primeira versão do Colégio Batista, né, onde nós passamos pelo Casulo, tendo chegado ao Colégio Batista. E como Colégio Batista, estamos há 29 anos em Brasília, fazendo diferença na vida daqueles que por lá passaram. Com certeza. Então é muito bonito ver isso. E a denominação, o povo batista, os evangélicos tradicionais, sempre há um link. Um dia eu ouvi uma frase muito emblemática para mim, simbólica, dizia: quando você vê uma igreja séria, uma denominação séria, sempre ao lado do templo haverá um edifício de educação religiosa, de formação de liderança, uma escola. Então isso é muito bonito e nós vemos isso. Então você contando essa história do Colégio Batista, a gente vê mais uma vez refletida a preocupação do povo batista com a educação, com a formação do caráter. E nessa formação do caráter, que a professora já falou um pouco, como nós poderíamos ver nos tempos odiernos, nos tempos que nós vivemos, os desafios, a criança sendo atingida, sendo tocada, e essa palavra tocada tem até um propósito provocador também, que está muito nesse momento falando de tocar ou ser tocado por uma criança. Então, a família como guardiã da criança, e essa guarda da criança sendo até maculada, vituperada, como que a escola, junto com a família, como que a professora vê a missão da escola como protetora, como ensinar e polir o caráter cristão das crianças? A Bíblia é muito clara quando ela diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E enquanto o Colégio Batista de Brasília e todos aqueles que estão envolvidos na educação cristã, independente da escola ou do lugar onde eles estão, com certeza o nosso maior desafio e a missão que abraçamos foi contribuir para o desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento físico, para o desenvolvimento moral e também para o desenvolvimento espiritual das nossas crianças. É nosso dever e recebemos isso como missão. E não podemos nos omitir diante dessa circunstância que nós estamos passando ultimamente. O povo de Deus, o povo cristão, precisa tomar o seu lugar, precisa estar ciente da sua missão, estar ciente daquilo que lhe foi confiado e dizer: sim, nós estamos aqui para proteger as nossas crianças, para trabalhar nelas o caráter e o caráter de Cristo. Nós sabemos que existe, a educação ela é calcada em 4 pilares: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a aprender. Quando nós pensamos nessas características, nós nos lembramos que recebemos, sim, uma tarefa, que é de fazer bem feito tudo quanto vier às nossas mãos para fazer. E se pensamos em ensinar as nossas crianças a aprenderem a conhecer, e conhecer a verdade, para que a verdade os liberte em qualquer circunstância. Então, enquanto educadores, nós, estando imbuídos desse propósito, nós trabalharemos com as nossas crianças, dia após dia, o conhecer não apenas o conteúdo, mas conhecer a pessoa de Cristo, conhecer a verdade de Cristo, para que assim nós possamos nos colocar diante da sociedade como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar. Muito bom. Esse trabalho da escola, como expressão, no nosso caso, de maneira especial dos batistas, como expressão da nossa fé, cuidar da educação junto com a família. E nós sabemos que o Colégio Batista tem o nome Batista, mas pessoas de outras denominações, enfim, é um colégio aberto, não é um colégio exclusivo, né, claro. E como é que a professora vê essa missão junto com a família? Mas o desafio, muitas vezes, o encontrar dificuldades em situações difíceis com a própria família, a instituição família hoje no contexto que vivemos, ou seja, uma família com dificuldades e que a própria escola encontre dificuldade de ajudar essa família a cuidar dos seus filhos. Eu sei que é um desafio permanente também no dia a dia da escola. Em primeiro lugar, é importante
que tenhamos em mente a postura cristã, a postura do Colégio Batista em defender a família mononuclear. Nós entendemos que, enquanto educadores, enquanto povo de Deus, nós devemos estar firmes na verdade de que Deus criou pai, mãe e filhos. A partir daí, nós entendemos também que, a despeito de quaisquer dificuldades que porventura venham a acontecer, o núcleo da família, esse não pode ser abalado. Enquanto colégio, enquanto cristãos, nós empenhamos os nossos esforços no sentido de transmitir às nossas crianças a família como o grande projeto de Deus, a base de onde vai acontecer ou de onde virão todas as outras realizações dessas crianças. Obviamente que também, como cristãos, nós estamos envoltos em situações que trazem dificuldade, situações de desequilíbrios familiares. No entanto, nós entendemos que, a despeito de todas essas situações nas quais nós podemos conviver e podemos viver dentro do ambiente, nós também temos o dever de mostrar às crianças que, além da situação presente, existe uma esperança futura, e essa esperança, ela está firmada em Cristo, aquele que nos dá a força que precisamos, aquele que nos dá a orientação que precisamos, aquele que tem nos sustentado e tem sido o nosso esteio para qualquer circunstância, independente do tamanho do desafio, do tamanho do problema que temos enfrentado. Quantos alunos hoje, qual a dinâmica do colégio, que coisas podemos compreender, saber mais do Colégio Batista? Quantos alunos hoje, quantos professores? Podia nos dar uma dimensão para que o pai que estivesse nos assistindo pudesse saber um pouco mais dessa casa batista que é o Colégio Batista de Brasília? Eu queria que você respondesse isso depois do nosso intervalo. Voltamos já. Para nós mudarmos para o nosso novo templo, nós precisamos contar com a ajuda da convenção. A parceria da convenção é de extrema importância. Juntamente com a Igreja Mãe, nós podemos alcançar mais pessoas. Foi construído com o apoio da convenção e das igrejas da convenção o novo templo. Hoje a igreja se tornou autônoma financeiramente. Muito bem, estamos de volta no nosso Conversa Batista, hoje com a professora Adriana Dutra, diretora do Colégio Batista de Brasília. Professora Adriana, quais são os segmentos hoje atendidos pelo Colégio Batista de Brasília? O Colégio Batista atende a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e médio. A partir de 2 anos, nós recebemos as crianças para fazerem parte desta grande família, que é a família de Deus no meio educacional. Muito bom. Lá, quantos alunos tem hoje a escola? Quais essas ferramentas especiais pedagógicas que a escola vislumbra, sobretudo para o ano 2018 que está às portas? Muito boa pergunta, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. E eu vou lançar mão do pensamento do Augusto Nicodemos, que é muito conhecido em nosso meio, quando ele fala sobre o ambiente de uma escola cristã. Na sua opinião, a escola cristã ela vai muito além daquele ensinamento do dia a dia, da sua confessionalidade. Ela busca incutir naqueles que ali estão o caráter de Cristo. E isso pode resumir o trabalho que é feito no Colégio Batista de Brasília. Nós buscamos sim trabalhar o caráter dos nossos alunos como prioridade 1. Depois disso, nós pensamos em resultados acadêmicos. Existe um currículo oculto em um ambiente de educação cristã que vai muito além das matérias, dos componentes curriculares obrigatórios e que passam a fazer parte da essência do ser humano. E hoje, com 1.200 alunos, cada um deles que chega ao Colégio Batista a cada manhã, nós o vemos como uma nova oportunidade que Deus nos dá de fazer diferença, de plantar uma semente, de semear o caráter cristão.
E todos os funcionários do colégio estão imbuídos do propósito de fazer bem, de cuidar de cada um deles, como uma árvore frondosa, que em pouco tempo muitos irão buscar abrigo. Nós temos um cuidado muito especial em ensinar os nossos estudantes a serem o que são, terem uma postura cristocêntrica em suas vidas. Afinal de contas, eles terão N oportunidades em suas vidas. No entanto, terá sucesso aquele que escolher fazer tudo o que vier às mãos para fazer diante do Senhor. O Colégio Batista, eu vejo, minha mãe foi professora e ainda é aposentada, mas entendo que professora é um sacerdócio, embora não necessariamente no nosso mundo tão valorizado quanto deveria, não se consegue dimensionar de fato, mas esse sacerdócio eu entendo que é uma extensão acessória ao sacerdócio familiar, ao sacerdócio da família, do pai e da mãe. E esse auxílio que a escola é para a família, no cuidado e na formação do caráter dos seus filhos, como nós podemos ouvir do Colégio Batista que, como pensa a escola, hoje no estilo de vida moderno, por exemplo, eu sei que tem alunos do modelo integral, que ficam manhã e tarde, uma parte da tarde. Nesse estilo de vida moderno, o pai que, na verdade, o filho estuda um turno, mas o pai está ausente os dois. Como pensar a educação, ou como está no olhar, no radar da escola, junto com a família, o cuidado com o filho nesse contraturno? O mundo moderno, ele traz, sim, muitas demandas que necessitam do pai e da mãe fora de casa durante boa parte do dia, se não nos 2 turnos. O colégio, durante o seu turno natural, ou matutino ou vespertino, já mantém as suas crianças, os seus adolescentes, sob a perspectiva de um ensino cristão, de práticas cristãs. E quando nós nos deparamos com situações do pós-turno, nós percebemos na rotina da escola que muito daquilo que é trabalhado em família, que é reforçado no ambiente escolar, às vezes se perde, porque as crianças cada vez mais precisam adotar uma agenda diversificada. Então eles têm um inglês, têm um esporte, têm as tarefas de casa e nem sempre têm a oportunidade de estarem em ambientes em que estão cuidados. Pensando nisso, o Colégio Batista desenvolveu e desenvolve um programa que é o atendimento às crianças em período integral. Então elas vão para a escola pela manhã, almoçam ali, recebem os devidos cuidados, logo depois fazem as suas tarefas, devidamente acompanhados por uma equipe pedagógica, e após esse tempo, eles têm a oportunidade de desenvolver diferentes atividades que vão desde o esporte, a questão das artes, ao ensinamento cristão, ao convívio com a língua inglesa, e isso num ambiente protegido em que é filtrado e é trabalhado tudo aquilo que é oferecido às crianças. E o que nós percebemos é que essa tendência, ela tem se colocado cada vez mais frequente e na nossa prática com bons frutos, porque nós sabemos que a criança, ao final do dia, ela recebeu os cuidados que necessitava, não apenas os cuidados físicos, mas os cuidados morais, os cuidados de caráter, que pai e mãe estão sempre preocupados em sua preservação. E enquanto escola, e escola que defende os valores cristãos, também abraça isso como a sua causa principal. Eu percebo que o desafio de crianças no mundo pós-moderno, sobretudo com a tecnologia, nesse contraturno ou no pós-turno, os pais têm uma batalha, um desafio, a escola também, obviamente, de disputar o espaço com o tablet, com o celular, com o game, com as redes sociais, com o Snapchat, com o Facebook, o WhatsApp. Então, como que a escola olha esse desafio? Claro que a criança, obviamente, na sala de aula não pode estar usando isso é muito óbvio. Mas como a escola pode ver esse desafio? A primeira característica que deve ser pensada nesse aspecto é que a escola, ela deve estar inserida nesse mundo.
e ela não pode se colocar como um mundo à parte do resto das coisas que acontecem. Portanto, a tecnologia ela é muito bem-vinda para o desenvolvimento de qualquer estudante, desde que devidamente mediada e cuidada. No Colégio Batista de Brasília, por exemplo, nós temos momentos em que as crianças enriquecem os seus conhecimentos, momentos em que elas têm oportunidade de navegar em diferentes sites devidamente cuidados, controlados, já passaram por uma curadoria e ali elas trazem para si o que precisam para complementar determinada atividade que é proposta em sala de aula. Além disso, para que nós não estejamos sempre reféns da tecnologia, nós também trabalhamos com os nossos alunos diferentes formas de estimular as suas habilidades. Uma delas é o Mind Lab, que é um programa de estimulação ao raciocínio lógico-matemático. As crianças têm à sua disposição cerca de 700 jogos, em que elas aprendem diferentes formas de resolver problemas, de se relacionarem, de colocar o seu pensamento, respeitar o ponto de vista do outro e assim construir novos conhecimentos que permeiam as decisões que precisam ser tomadas. Professora, nós estamos chegando ao final e eu queria que a professora falasse sobre o que temos aí para 2018, o que a escola pode disponibilizar, pode chamar os pais, e essa sua palavra pode ser aos pais que nos assistem, que estamos numa virada de ano, de colocar à disposição o serviço do Colégio Batista ao nosso povo. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade e a minha palavra ao povo de Deus é: nós não podemos nos calar diante de todos os desafios que a sociedade tem enfrentado hoje. O conhecimento, ele é importante? Sim. O conhecimento acadêmico? Também. Porém, acima de tudo isso, existe algo que só o povo de Deus pode cuidar, que é a formação do caráter cristão dos nossos estudantes. Portanto, enquanto Colégio Batista, nós queremos convidá-los a conhecer a nossa proposta, a irem até a escola, fazerem uma visita. Deixo claro que os pastores ligados à convenção e a outras denominações são muito bem-vindos também em nosso meio, participantes, atuantes durante todo o ano letivo, contando com condições especiais, inclusive, para matricularem os seus filhos. Muitas são as parcerias e os convênios que já existem hoje, também estabelecidos no Colégio Batista. E, obviamente, todo o povo de Deus, preocupado em assumir uma posição, será muito bem-vindo em nossa escola. Nós temos como princípio a ideia e não esquecer que o Senhor vomita aquele que é morno. E enquanto Colégio Batista de Brasília, a nossa postura, a nossa filosofia, a nossa crença, ela é viva. Em todos os ambientes daquela escola, aquele que entra no Colégio Batista, ele sabe que nós somos cristãos, que nós defendemos uma postura cristã, que nós somos cristocêntricos e que todas as nossas ações, elas são pautadas na defesa do caráter cristão. Eu tenho certeza que um pai que deseja ou pensa em fazer uma visita ao Colégio Batista, isso é possível. Claro, vai ser muito bom, vão ser muito bem-vindos. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do Colégio Batista podem acessar www.colegiobatista.com.br ou podem também ligar no 3038-9506, marcar uma visita e vão ser muito bem recebidos em nossa escola. Muito obrigado por sua presença. Eu tenho certeza que nesse tempo que nós vivemos, uma expressão batista, o Colégio Batista é do povo de Deus, do povo batista, e o desafio de educar os nossos filhos é um desafio tão contemporâneo. Por isso eu agradeço muito essa palavra de uma professora vocacionada que hoje cuida de 1.200 crianças, ajudando as famílias batistas e as famílias do Planalto Central. Muito obrigado por sua presença. Nós somos gratos por mais esse Conversa Batista esclarecedor para o pai de família, para o povo batista do Planalto Central. E você que nos acompanha pelas redes sociais, pela CBPC TV, assista, clique, curta, compartilhe,
você que nos acompanha pela cbpc.org.br, nosso Facebook Convenção Batista Planalto Central, nosso Instagram CBPC Oficial, a convenção que somos todos nós, impactando nossa geração.